Olá, amigos! Mais um vídeo, mais um trabalho nosso aqui na web. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês assistirem ao nosso trabalho. Sempre agradecendo a vocês que assistem, a vocês que dão like, a vocês que já se inscreveram, aos futuros inscritos no meu canal, os meus sinceros agradecimentos. Hoje vou fazer resenha de filmes, e é algo que, quando eu faço, eu vejo o número de visualizações aumentar. Não sei se esse vídeo de hoje vai acontecer, mas desde o meu primeiro vídeo, falando sobre clássicos, sempre a gente vê as pessoas visualizando. E hoje é o vídeo de número 92 e é uma resenha. Como eu sempre digo, eu não sou crítico de cinema, eu sou formado em jornalismo, mas eu sou um amante da sétima arte. Eu gosto demais dos filmes, não só os filmes de Hollywood, como os filmes feitos em várias partes do mundo, desde que o filme seja bom, que tenha um enredo legal. Eu curto demais filmes, curto demais a sétima arte. E hoje eu vou fazer a resenha de dois filmes, exatamente, dois filmes, e um deles eu sempre assisto, gosto muito do enredo, da história do ator e dos atores, aliás, e o outro filme eu queria assisti-lo do começo ao final, para que eu pudesse fazer essa resenha, né? Não sou crítico de cinema, então eu pudesse ter argumentos para a gente falar sobre esse filme. Então eu vou falar sobre dois filmes bem interessantes. Um se chama The Swarm, ou O Enxame, que é do ano de 1978, é uma produção norte-americana, obviamente. E o segundo filme é Ele e as Noviças, ou Change of Heart, que foi estrelado por ninguém mais, ninguém menos que Elvis Presley. Então vamos lá falar a vocês um pouco sobre esses filmes. Então vou começar pelo mais atual, que é O Enxame, do ano de 1978. Meus amigos, eu tinha que ver esse filme. Eu aproveitei esses dias para ver o filme do primeiro segundo até o último, para que eu pudesse entender, porque eu, como gosto de cinema e conheço muitos atores, eu vi que o filme simplesmente ele tem um elenco estelar. Eu acho que é um dos filmes que eu vi até agora que tem um dos melhores elencos da história do cinema. E o filme, obviamente, foi produzido nos Estados Unidos, ele tem cerca de 150 minutos de duração, e a gente tem a ideia, a noção que foram 150 minutos muito mal aproveitados, né, pela direção. E a direção é de Ivan Allen, que foi o mesmo diretor de filmes catástrofes como Poseidon, né, que é O Destino do Poseidon, de 1972, e também o filme Inferno na Torre, de 1974. Ambos os filmes tiveram a direção de Ivan Allen. E o filme O Enxame tem a direção dele, mais uma vez, ele peca, né, na obra. Eu gosto de filme de todo jeito, mas se a pessoa botar o olho crítico e não ver no sentido de lazer, vai ver muita coisa que não bate. Então o filme tem um primeiro problema é esse, ele tem um elenco estelar com nomes como Michael Caine, Catherine Ross, tem também José Ferrer, tem Richard Chamberlain, para vocês terem uma ideia, Richard Widmark, nomes como Olivia de Havilland, e ele não sabe, ele não tem como conduzir, infelizmente, cada ator desse, cada joia preciosa desse do cinema, para personagens densos que possam oferecer algo a mais do que a própria figura dentro da película. Então, são textos, eu diria textos até medíocres, defendidos por esses grandes nomes do cinema, e fica uma sensação de filme trash. E nessa época, os anos 70, 80, tinha muito filme trash. Então, filme trash com muitos atores bons, com muita gente bacana, que poderia oferecer muito mais do que eles tiveram que oferecer dentro do filme. Então, já é uma coisa que chama muita atenção. Outro ponto
é que o filme ele dá muita impressão que ele foi copiado, né? É como se fosse uma imitação do filme Os Pássaros, de Alfred Hitchcock, que é um dos grandes nomes da história do cinema. E todo mundo sabe que tem aquela cena clássica do filme Os Pássaros, como eu repito, 1963, em que os pássaros atacam, né, as pessoas numa escola de Bodega Bay, e aquela cena é antagônica, né? Ela é um ícone, vamos dizer assim, antagônica não, ela é um ícone do cinema, e exatamente os diretores, né, do filme O Enxame usam essa cena, copiam, sendo que eles utilizam, obviamente, as abelhas africanas, que elas saíram lá da África, atravessaram o Oceano Atlântico e foram para os Estados Unidos atormentar uma pequena cidade. Então, o filme ele tem um roteiro, digamos assim, um roteiro xoxo, né? Para atrair o público, né? Se não fossem os grandes atores, realmente a coisa seria muito mais danosa. Então, a gente no decorrer do filme, a gente vê, por exemplo, pessoas que morrem numa picada, eles dizem que a picada, em 10 segundos a pessoa falece, e outros se recuperam de um minuto para outro, são picados pelas abelhas e se recuperam, é uma recuperação imediata. Então, isso faz com que o filme perca a credibilidade, mesmo se sabendo que é um filme trash. Outro ponto também interessante é que eles se preocuparam tanto com o filme, eles jogaram tanto as abelhas sem explicarem. Também a gente tem que ver o ano que foi feito, né? Há quase 50 anos, as pessoas não eram tão bem informadas como hoje. Então, eles têm um momento do filme que eles explicam que as abelhas são importantes, não só para a natureza, mas para os seres humanos, para evitar que as pessoas desenvolvam uma apifobia, que eu descobri que a apifobia é uma fobia a abelhas. Então o filme é um samba, né? Um samba sem molejo, e quem vai em busca de um filme, de um lazer, tudo bem, mas quem vê o filme com um olhar a mais, um olhar crítico, realmente fica muito a desejar. Um ponto positivo do filme se diz respeito à grande atriz Olivia de Havilland, que ela participou do filme no ano de 1978, mas ela tinha rompido relações com os estúdios Warner Bros. Ela passou cerca de 34 anos afastada desses estúdios, e o convite para fazer parte dessa obra, da obra Swarm, ou O Enxame, fez com que ela voltasse e desse o ar da sua graça nos estúdios da Warner Bros. Um ponto positivo aqui que eu vou dizer a vocês é a questão do design de produção, que foi feito por Stan Jolley, realmente cumpre o seu papel. Tem umas coisinhas bem interessantes, eu não posso dizer muita coisa para não criar spoiler, né, para vocês assistirem, mas tem umas coisas que não são tão danosas, que dá para você assistir. Mas eu acho que quando você vai fazer um filme que ele é catalogado hoje como terror ecológico e como drama, você tem que fazer com bastante critério para que ele tenha, para que as pessoas se sentem e assistam, né? Principalmente hoje que todo mundo vive numa agitação, no corre-corre, então é difícil as pessoas ficarem, e hoje com a época do smartphone, da tecnologia, tem que fazer uma coisa bem feita para as pessoas assistirem. O filme tem também, além da direção de Ivan Holland, tem também um roteiro de Arthur Herzog e Styling Siliphant. Então, tá aí a dica para vocês do Enxame. Eu não posso dizer tudo, vocês assistam. E, repito, para quem gosta de cinema, dá demais para você assistir. Principalmente quando você vê esses nomes maravilhosos, dá para você assistir. Mas para quem tem um viés mais crítico, realmente o filme fica muito a desejar em 150 minutos de duração. Agora vamos para o segundo filme, que já é um filme mais ameno, já é um filme mais gostoso, é um filme para você ficar tranquilo, para você ver a vida com outro olhar. É o filme Ele e as Três Noviças, ou Change of Heart, de 1969. Essa produção também é norte-americana, a direção é de William Graham, e tem no seu elenco, no seu cast,
o grande Elvis Presley, que eu também admiro muito, sou fã de Elvis Presley, das músicas e dos filmes. Ele não era um mega ator, mas um homem de um carisma espetacular. Então, Elvis Presley, o grande nome da TV, da mídia norte-americana dos anos 60, 70 e creio que 80, Mary Tyler Moore. Teve também a presença de Barbara McNair, Jane Elliott e Leonora Danner. São nomes e outros grandes nomes também estelares que participaram dessa película. E o filme é muito legal. Eu sempre assisto porque ele é engraçado, ele é interessante. É um filme que tem... As músicas são bem diferentes das que Elvis já cantou nos seus filmes. E ele é muito legal. Ele fala, eu não vou dizer tudo, mas ele fala da história de um médico chamado Dr. Captain, vivido pelo Elvis Presley, e que ele recebe lá no consultório que ele montou num bairro pobre, um bairro com muitos problemas de violência. Ele recebe a ajuda de 3 enfermeiras. E a líder dessas enfermeiras é justamente a personagem Michelle, vivida pela Mary Tyler Moore. E essas enfermeiras, na verdade, são freiras. E acontece uma situação em que o personagem do Elvis, o Dr. Captain, se apaixona pela Michelle, e a Michelle vive a vida do celibato, né? Uma freira. E aí tem toda uma série... O filme é interessante, diferente do Enxame, que ele tem vários setores, vários clãs, né? Várias situações. Então, cada situação é um espetáculo à parte. Eu aconselho vocês a assistirem e se ligarem na questão do autismo, que maravilhosamente já é visto nesse filme de 1969. Uma menina que ela rouba a cena do filme praticamente, ela faz um autista e ela é espetacular, né? A gente deve também isso à versão Herbert Richards, que é espetacular. Então o filme ele é muito bom, ele tem muita música, ele tem alegria, ele tem momentos de tensão, momentos de violência, porque parte da história é dentro de um gueto. Ele fala sobre preconceito racial. Então eu acho que é um filme bem, bem top para o ano de 1969. E o William Graham, que é o diretor, ele foi bem ousado. Ele pediu ao Elvis Presley que o Elvis mudasse o seu visual, que desse um novo corte no seu cabelo, deixasse costeleta, emagrecesse. Foi uma coisa também que a esposa do Elvis, Priscilla Presley, gostou muito do visual dele. E ele embarcou nessa e fez brilhantemente seu papel. E dizem até os críticos que foi um trio maravilhoso de sucesso. William Graham como diretor, o Elvis como ator e a Mary Tyler Moore como atriz, como a Michelle, porque havia uma química muito boa entre eles e só fez surtir o ótimo efeito que o filme propôs na tela. O filme ele traz também muita música, né? Música pelo Elvis Presley. Foi o 31º filme dele e o último. O faturamento dos filmes de Elvis Presley ficaram marcados em mais de 150 milhões de dólares, e ali foi quando ele deixou de atuar entre aspas, né? Ele atuava mais pelo carisma e passou a realmente fazer shows, a cantar. Ele recebeu também elogios do William Graham, porque ele era pelo menos no trabalho nesse filme, ele era um ator que não tinha um ego inflado, era uma pessoa super simples, se dava bem não só com o elenco, mas também com os funcionários que faziam parte dos sets de filmagem. Então é uma boa coisa, né? Uma boa informação a respeito de Elvis e a respeito desta obra chamada Ele e as Noviças, e é muito bom a gente ter essa notícia, por isso que isso reverbera no filme. Só para vocês terem uma ideia, as músicas da trilha sonora são as seguintes: Change of Habit, Rubbernecking, Have a Happy, que é muito legal essa música, e Let's Us Pray. Então são as músicas que estão no filme, elas são cantadas durante o filme, com cantores afro, uma coisa bem bem gostosa, bem comecinho, finalzinho dos anos 60, início dos anos 70. Então, para quem quer um filme legal, ele não é uma comédia musical, mas ele é um filme bem legal, que tem romance, que tem drama,
eu acho que vale a pena vocês assistirem. O filme também não foi sucesso de crítica, não foi também um grande arrasa-quarteirões, mas para quem gosta de filmes suaves, de filmes que você fique bem da cuca, eu acho que esse filme, Ele e as Noviças, as Três Noviças, é muito legal você assistir. Como também o Enxame. O Enxame só teve críticas realmente tão venenosas quanto as abelhas. E a questão de público, sempre tem público, mas não um público assim, como se dizia antigamente, arrasa quarteirões. Então, meus amigos, aqui vão para vocês essas duas resenhas de filme. Vocês assistem, né, no stream. Eu não sei se tem essas empresas que trabalham com filmes, com stream, mas eu vejo no DVD e também no Telegram. Tem Telegram que você acessa lá, bota lá no procura filmes antigos, filmes clássicos, eu assisto através desse aplicativo. Também não estou ganhando nada por isso, estou só divulgando a vocês as coisas boas da sétima arte. Então, meus amigos, por enquanto é só. Espero que vocês gostem dessas resenhas. Não sou crítico de cinema, apenas um amante da sétima arte. E vamos aguardar os nossos próximos trabalhos. Tem muito filme aí que eu quero falar, que eu quero fazer a resenha. Lembrando uma novidade, que nos nossos próximos vídeos, nos meus vídeos, nós vamos fazer vídeos falando sobre os grandes mestres da música clássica e da pintura. Os grandes nomes, nós vamos falar sobre as dificuldades que eles tinham, os problemas emocionais que eles tinham e que eles deixaram para o mundo um grande acervo de música, música clássica, música erudita e também as pinturas, as esculturas. Vocês aguardem, porque vem coisa muito boa. Para quem gosta de boa informação, de coisa que eleva, de bom conhecimento, vocês de vez em quando passem aqui no meu canal, que sempre eu vou passar para vocês o que eu vou aprendendo, que é muito bom a gente aprender. Então, o primeiro vídeo, eu vou ver se eu faço o próximo, vai ser exatamente falando sobre Vincent van Gogh. Aguardem que vem muita coisa boa por aí. Meu muito obrigado, agradeço a vocês que visualizam, que dão like e até o nosso próximo vídeo. Está contado.